As Olimpíadas começaram em 1896. E quem foi o primeiro campeão olímpico? E qual país foi o líder do quadro de medalhas? As Olimpíadas daquela época eram iguais de como são hoje? Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Igor e a partir de hoje nós vamos estar falando aí sobre todas as edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E hoje vamos começar com a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão, que aconteceu em Atenas no ano de 1896. Os Jogos da Antiguidade aconteciam por volta de 500 anos antes de Cristo. E até que a cidade de Roma, o Império Romano, invadiu a Grécia por volta de 200 anos antes de Cristo, aconteciam os Jogos Olímpicos, que eram um aglomerado de esportes para descobrir quem era o mais forte, o mais alto, o mais rápido, enfim. Por volta do ano de 1892, o barão Pierre de Coubertin, um francês, ele decidiu voltar com o legado olímpico, voltar com os eventos olímpicos. E ele reuniu uma galera, um pessoal, uns amigos dele da época, e começaram a pôr em prática esse sonho de voltar com os eventos Jogos Olímpicos. A ideia inicial do francês era que os Jogos Olímpicos fossem realizados somente no ano de 1900, em Paris, durante a Conferência Mundial Exposição Universal daquela época. Sobre a Exposição Universal é no próximo vídeo, quando falaremos de Paris 1900. Pois bem, então isso não aconteceu, ele decidiu antecipar esse evento. Então ele teve apenas 4 anos para se organizar e no ano de 1896 decidiu realizar a primeira edição dos Jogos, levando ele para a cidade de Atenas, na Grécia. Os Jogos, que aconteceram de 6 a 15 de abril, contaram com 14 países, dentre eles a Grécia e os Estados Unidos, que até hoje é uma potência mundial nos esportes olímpicos. Estranho, né? Essa era a bandeira da Grécia de 1822 a 1969. A partir de 69, começaram a utilizar essa nova bandeira que conhecemos até os dias de hoje. Nessa edição, contamos com apenas 9 esportes, dentre eles 43 provas ou modalidades diferentes. É uma diferença comparado com o que temos hoje, que é uma quantidade muito maior. A princípio seriam 11. A vela e o remo, eles foram tirados devido ao mau tempo na época, e a falta de bons cavalos. Essa foi a justificativa deles. Mas tudo bem. E esses esportes, essas provas, modalidades foram todas escolhidas pelo barão Pierre de Coubertin, que foi o idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Jogos na época foram um sucesso, mas era totalmente diferente do que se é hoje, do que nós vemos nos dias de hoje. Um exemplo é a cerimônia de premiação. Hoje, as premiações acontecem ao fim de cada prova, ou algumas horas após a prova daquele determinado esporte. Naquela época, foi feito no último dia. Todos os esportes a premiação de todos os esportes foi realizada no último dia, onde o próprio rei Jorge I entregou as medalhas de prata e bronze para o primeiro e segundo colocado. Exatamente, não tínhamos medalhas de ouro na época. Além disso, além das medalhas, ele dava uma coroa de louros, que é símbolo até hoje dos Jogos Olímpicos, por se tratar da primeira edição e vindo uma cultura. Um exemplo muito próximo disso foi adotado nas Olimpíadas de Atenas 2004, né, onde a Grécia voltou a sediar uma Olimpíada mais de 100 anos depois dessa primeira edição. Além dessas medalhas, onde eu falei no outro vídeo sobre os símbolos olímpicos, eles davam um diploma para todos os atletas participantes. Diferente dos dias de hoje, também é dado uma medalha diferente, obviamente, daquela de ouro, prata e bronze, mas uma medalhinha simbólica de participação para todos os atletas participantes. Por se tratar da primeira edição de uma Olimpíada, nós temos sim a curiosidade de saber quem foi o primeiro campeão olímpico. Quem será que foi? E foi o atleta de salto triplo James Brendan Bennett Connolly. O salto triplo, que naquela época é totalmente diferente de hoje. Tanto que o salto dele foi de 13 metros e 71 centímetros. Muito diferente do nosso recorde mundial de hoje. Bem abaixo dos 18 metros e 29 centímetros
do recordista mundial de hoje, o britânico Jonathan Edwards. Ele que conquistou esse recorde no ano de 1995, no Mundial de Gotemburgo, na Suécia. Algo muito importante que nós usamos hoje, a nível de comparação, é o quadro de medalhas. Naquela época, não era usado com tanto foco, tanta ênfase como é hoje, mas a partir de registros e tudo mais, conseguimos ter sim uma noção do quadro de medalhas daquela época. E desde 1896, os Estados Unidos já lideravam este quadro. Os Estados Unidos conquistou um total de 18 medalhas, sendo elas 11 de ouro, primeiro lugar, e 7 de prata. A Grécia, o país sede, já conquistou um total de 27 medalhas, porém conseguiu apenas 10 medalhas de primeiro lugar. Hoje chamamos de ouro, mas na época era prata. E as 17 na segunda colocação, terminando entre os 3 melhores, nós temos a Alemanha com 11 medalhas, 6 de primeiro lugar e 5 da segunda colocação. Podemos ver sim uma diferença, uma evolução durante os anos dos Estados Unidos, principalmente, que é cada vez mais soberano. E podemos ver também a Grécia, por exemplo, que dificilmente aparece já entre os melhores nos dias de hoje. Aí nós podemos ir para diversos outros assuntos e outros temas que eles não direcionam não vão diretamente ao esporte, mas sim econômica, local, cultural, enfim. Pois bem, 1896, já se fazem mais de 120 anos desses Jogos Olímpicos, nós temos pouquíssimos registros oficiais garantidos desses Jogos, tanto como os próximos que vêm por aí. O que podemos ter de relatos dessa época é uma estrutura totalmente diferente. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é a questão financeira, a questão do investimento que cada sede tem. Tóquio, por exemplo, vai ter um prejuízo absurdo com esse adiamento, quiçá o cancelamento das Olimpíadas no próximo ano. Já naquela época, eles já usavam uma estrutura pronta, tanto que a pista de atletismo de hoje é totalmente diferente daquela época. O ginásio, nós podemos ver, desde Pequim, 2008, por exemplo, Ninho do Pássaro, estádio lindo, maravilhoso, que foi construído para isso, comparado com a estrutura que nós tínhamos de 120 anos atrás. Tá, então, nunca usamos a comparação daquela época e de hoje, mas está marcado na história e é muito importante estar acompanhando e sabendo da onde surgiu e a evolução dos esportes até hoje. Beleza? É isso aí o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e espero também que acompanhem os demais vídeos das demais Olimpíadas que estão aqui no meu canal. Beleza? Grande abraço a todos e até logo. Tchau, tchau.